Olá a todos, me chamo Caroline Marques Silva, sou graduanda no curso de Agronomia na Universidade Federal de Roraima e o tema do trabalho é Tempo de permanência in vitro e desenvolvimento de plântulas de orquídeas sob diferentes colorações do meio de cultura. A família Orquidácea apresenta uma ampla diversidade de espécies que podem ocorrer naturalmente no Brasil. Com isto, o cultivo in vitro é uma alternativa para garantir o suprimento em grandes quantidades e resguardar a família Orquidácea da extração, tendo ainda a possibilidade de reintrodução de espécies aos seus habitats naturais. O atrativo da exploração das orquídeas provém da enorme variedade das formas e cores das flores, tornando-as cultivadas e comercializadas mundialmente. Portanto, conhecer o meio de cultura mais adequado para cada espécie permite potencializar os resultados do cultivo in vitro. Outro fator muito importante é conhecer o tempo de permanência in vitro de cada espécie, pois permite melhor planejamento das demais etapas de micropropagação. Portanto, objetivou-se com esse experimento formular um protocolo de produção de mudas de orquídea in vitro com diferentes colorações do meio de cultura. O trabalho foi conduzido na Biofábrica, Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais e Biologia Molecular, localizado no Campus Colmé, na cidade de Boa Vista, Roraima. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente causalizado, com 10 repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial triplo, 5 por 3 por 4, que se refere 5 às repetições, 3 às diferentes espécies de orquídeas e 4 o tempo de permanência. Constituído por 3 espécies de orquídeas nativas, Cattleya violacea, Caulatron e Dimeranda. O tempo de permanência da cultura in vitro foi de 30, 60, 90 e 120 dias, com as colorações branca, preto, azul, verde no meio de cultura. É importante ressaltar que a coloração dos frascos é proveniente de corantes alimentícios adicionados ao meio de cultura. Foram avaliados as seguintes variáveis: número médio de brotos, onde foram contados manualmente o número de brotos totais, o diâmetro da base do explante, onde após a retirada de 5 explantes foram mensurados com paquímetro digital, o comprimento da maior raiz, onde foi observado a maior raiz e, com auxílio de uma régua graduada, ela foi medida, e o comprimento do maior broto, que a média também foi feita com o auxílio de uma régua graduada. Os dados foram submetidos à análise de variância e às médias comparada pelo teste de Tuck, a 5% de probabilidade. De acordo com a análise de variância, houve interação tripla significativa entre os fatores. Na primeira tabela, é possível observar as médias das características avaliadas, como número de broto e diâmetro do broto. Para números de broto, aos 60 dias, pode-se observar que a cor vermelha obteve o melhor resultado entre as cores, com destaque para a espécie de Meranda. Para o comprimento de broto, não houve diferença significativa para a cor e o tempo. Porém, as espécies violácea teve uma menor média. Na segunda tabela, foram avaliadas as médias das características de comprimento de broto e comprimento do sistema radicular. Para o comprimento de broto, aos 120 dias, todas as cores apresentaram os piores resultados. Entre as espécies, a Caulatron teve o melhor rendimento. Para o comprimento do sistema radicular, a Caulatron obteve o melhor desenvolvimento que as outras espécies, porém, aos 120 dias, a espécie violácea teve o melhor destaque. Para a Dimeranda, o meio de cultura que favorece o maior desenvolvimento dos explantes é o de coloração verde e vermelho por tempo de permanência de 60 dias. A espécie apresentou um elevado potencial de multiplicação, atingindo 16 brotos por explante. A violácea apresentou um desenvolvimento lento em relação às demais, e os melhores resultados foram observados aos 120 dias de cultivo nas colorações pretas e azul. Agradecimentos e obrigada a todos.